Então, nós vamos continuando toda a formação, da Semana Santa e o dia de amanhã. Você sabe o significado do dia de amanhã, o Domingo de Ramos? Pois eu vou explicar um pouquinho para você. Cada dia da Semana Santa tem um significado e segue uma simbologia, né? A cada dia, durante a paixão, morte e ressurreição de Cristo, com o contexto bíblico, nós vamos explicando. O Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos dá início à Semana Santa. Lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aclamado pelos judeus, com esse significado na Semana Santa, a Igreja recorda os louvores da multidão, cobrindo os caminhos para a passagem de Jesus, com ramos e mantos proclamando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Você pode conferir essa passagem em Lucas 19, 38 e Mateus 21, 9. Com esse gesto, portando ramos, durante a procissão, os cristãos de hoje manifestam sua fé em Jesus como Rei e Senhor. Então, nesse domingo, você, se for à missa, leva o seu raminho, lá o padre também vai abençoar e você vai aclamar, como aqueles homens aclamaram Jesus. Hosana ao filho de Davi. Com palmas, vão aclamando o Filho de Deus. Na Quinta-feira Santa, o significado da Quinta-feira Santa gira em torno da instituição do sacramento da Eucaristia. Jesus, desejoso de deixar aos homens o sinal da sua presença, antes de morrer, instituiu a Eucaristia. Na Quinta-feira Santa, destacamos dois grandes acontecimentos. Há também a bênção dos santos óleos. Não se sabe com precisão como e quando teve início a bênção conjunta dos três óleos litúrgicos, fora de Roma. Esta bênção acontecia em outros dias, como no Domingo de Ramos, ou no Sábado de Aleluia. Com isso, o significado de se fixar tal celebração na Quinta-feira Santa deve-se ao fato de ser esse último dia em que se celebra a missa antes da Vigília Pascal. São abençoados os seguintes óleos: óleo do crisma, uma mistura de óleo e bálsamo, significando a plenitude do Espírito Santo, revelando que o cristão deve irradiar o bom perfume de Cristo. Usado no sacramento da confirmação, crisma, quando o cristão é confirmado na graça e no dom do Espírito Santo, para viver como adulto na fé. Este óleo é usado também no sacramento para ungir os escolhidos que irão trabalhar no anúncio da palavra de Deus, conduzindo o povo e santificando no ministério do sacramento. A cor que representa esse óleo é branco-ouro. Óleo dos catecúmenos. Catecúmenos, você pode perguntar o que é isso? Que palavra grande é essa? São os que se preparam para receber o batismo, sejam adultos ou crianças, antes do rito da água. Este óleo significa a libertação do mal, a força de Deus que penetra no catecúmeno, o liberta e prepara para o nascimento pela água e pelo Espírito, e a sua cor é vermelha. O óleo dos enfermos é usado no sacramento dos enfermos, conhecido erroneamente como extrema-unção. Este óleo significa a força do Espírito de Deus para a provação da doença, para o fortalecimento da pessoa, para enfrentar a dor e inclusive a morte, se for vontade de Deus. Sua cor é roxa. Instituição da Eucaristia e cerimônia do lava-pés, que também nós vamos vivenciar na Quinta-feira Santa. Com a missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde de quinta-feira, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e comemora a última ceia, na qual Jesus Cristo, na noite em que vai ser entregue, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sobre as espécies do pão e do vinho, e os entregou para os apóstolos para que tomassem
mandando-los também oferecer aos seus sucessores. Nesta missa faz-se, portanto, a memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Durante a missa ocorre a cerimônia do lava-pés, que lembra o gesto de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos seus discípulos. O sermão desta missa é conhecido como o Sermão do Mandato, ou do Novo Mandamento, e fala sobre a caridade ensinada e recomendada por Jesus Cristo. No finalzinho da missa faz-se a chamada procissão no translado do Santíssimo Sacramento ao altar-mor da igreja para uma capela, onde se tem o costume de fazer a adoração do Santíssimo durante toda a noite. E neste tempo de pandemia, nós não iremos, com certeza, fazer essa transladação. Vai ficar, os sacerdotes vão ver a melhor forma e Jesus vai ficar no sacrário. É um tempo novo, mas Jesus nos chama a adorar em qualquer tempo, em qualquer lugar. Sexta-feira Santa. Celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo. Logo o silêncio, o jejum, a oração devem marcar este dia que, ao contrário do que muitos pensam, não deve ser vivido em clima de luto, mas de profundo respeito diante da morte do Senhor, pois morrendo foi vitorioso, trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. Às 15 horas, horário em que Jesus foi morto, é celebrado o principal cerimônia do dia, a Paixão do Senhor. Ela consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração da cruz e comunhão eucarística. Então, depois deste momento, não há mais comunhão eucarística, até que seja realizada a celebração da Páscoa, no Sábado Santo. E o Sábado Santo? No Sábado Santo, ou no Sábado de Aleluia, a principal celebração é a Vigília Pascal. Inicia-se na noite do sábado a vigília, em memória da noite santa da ressurreição gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É a chamada mãe de todas as santas vigílias. O seu significado para a Semana Santa é porque a Igreja mantém-se de vigília à espera da vitória do Senhor sobre a morte. Assim, os 5 elementos que compõem a liturgia da Vigília Pascal são a bênção do fogo novo e do círio pascal, a proclamação da palavra, que é o canto de júbilo, anunciando a ressurreição do Senhor, a liturgia da palavra, que é uma série de leituras sobre a história da salvação, a renovação da promessa do batismo e, por fim, a liturgia eucarística. E aí chegamos no domingo da Páscoa. O significado do domingo na Semana Santa vem da palavra Páscoa, que vem do hebreu Pessach, e significa passagem. Era vivamente comemorado pelos judeus do Antigo Testamento. A Páscoa que eles comemoram do Antigo Testamento, a Páscoa que eles comemoram é a passagem do Mar Vermelho, que ocorreu muitos anos antes de Cristo, quando Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito, onde era escravo. Chegando às margens do Mar Vermelho, os judeus, perseguidos pelos exércitos do faraó, teriam de atravessá-lo às pressas. Guiado por Deus, Moisés levantou seu bastão e as ondas se abriram, formando 2 paredes de água que ladeavam o corredor enxuto por onde o povo passou. Jesus também, festejando a Páscoa, foi o que ele fez ao cear com seus discípulos. Condenado à morte na cruz e sepultado, ressuscitou 3 dias após, num domingo, logo depois da Páscoa judaica. A ressurreição de Jesus é o ponto central, a mais importante da fé cristã. Através de sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o fim e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O temor dos discípulos em razão da morte de Jesus, na sexta-feira, transforma-se em esperança e júbilo. É a partir deste momento que eles adquirem força para continuar anunciando a mensagem do Senhor. São celebradas missas festivas
durante todo o domingo. A data da Páscoa. A fixação da festa móveis decorre do cálculo que estabelece o domingo de Páscoa de cada ano. A Páscoa deve ser celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia que segue o equinócio da primavera e no hemisfério norte. Se esse dia ocorrer depois do dia 21 de abril, a Páscoa será celebrada no domingo anterior. Se, porém, a lua cheia acontecer no dia 21 de março, sendo domingo, será celebrada no dia 25 de abril. E aí, a gente vai também falar um pouquinho, na segunda parte dessa formação, do significado dos símbolos da Páscoa. O cordeiro, né? O pão e o vinho, a cruz, o círio. E aí nós vamos aprender juntos. Shalom.